A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhem, comentem, para que façam parte da nossa família aqui na Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Sem mais delongas, hoje eu quero ler um texto aqui no capítulo 28 de Jeremias, tá? Aí nós vamos aqui, como o título tem primeiro aqui, para que vocês entendam, tá bom? Vou ler rápido, mas nós vai chegar num ponto que eu quero falar com vocês, tá bom? Então vamos lá. A falsa profecia de Ananias. Vamos lá. E aconteceu no mesmo ano que no início do reinado de Ezequias, rei de Judá, o quanto ano, o quinto mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, falou-me na casa do Senhor diante dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. E se ele estava, Ananias era o profeta, então ele estava profetizando junto com o povo, e junto Jeremias estava lá. Vamos lá. Depois de passados 2 anos completos, farei voltar para este lugar o povo que estava cativo na Babilônia, que tinha sido levado lá de Judá. Farei voltar em 2 anos, vai vendo, para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar, levando-os para a Babilônia. Então eles foram levados cativos. Então ele falou aqui, Ananias está dizendo, ó, e farei voltar outra vez a este lugar a Jecônias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, diz o Senhor, porque eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então aqui ele estava profetizando o quê? Ananias, profeta, dizendo o quê? Que em 2 anos Deus tiraria o povo lá que foi levado do rei de Judá, foi levado aqui, ó, o filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros. Então foi levado algumas pessoas do reinado lá, foi levado lá. O rei de Judá e todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, diz o Senhor, quebrarei o jugo. Isso ele estava profetizando, que em 2 anos restauraria novamente, tá? Traria de volta tanto os vasos, utensílios, como o povo que foi levado para lá. Os utensílios que foi levado para o Nabucodonosor, da casa do Senhor também, e o povo traria de volta em 2 anos. Bom, aí vem a resposta de Jeremias, que estava lá vendo essa profecia. Então respondeu Jeremias, isso agora nós já vamos lá para o 5. Então respondeu Jeremias ao profeta Ananias, isso, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo que estava na casa do Senhor. Então Ananias se levantou. Jeremias, vamos com calma. Então Jeremias se levantou depois da profecia de Ananias. Vamos ver o que ele diz. E disse Jeremias ao profeta, 2 pontos, está escrito, amém. Aí ele vai, assim faça o Senhor, assim faça o Senhor, ponto e vírgula, confirme ao Senhor as tuas palavras, com quais profetizastes, e torne a ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Vamos lá. Ele falou amém. Então assim faça o Senhor, conforme a tua palavra que tu está profetizando aí. Vamos lá. Que tragam todos os utensílios, né? Tragam todo o que? Os vasos, as coisas da casa do Senhor, que foi levado pelo Nabucodonosor, e mais o povo que estava em cativeiro. Mas houve... aí ele vem no 7. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Presta atenção, tá lá, 2 pontos. Aí ele vai começar. Quando você sabe que quando tem 2 pontos, é o seguinte, vai explicar uma situação. Ou vai dizer alguma coisa. Então, prepara. Os profetas que foram antes de mim e antes de ti, Ananias. Tá vendo? Como não está escrito Ananias, mas é antes de mim, antes de ti.
desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra, de mal e de peste. Então, houve profetas de nós que profetizaram sobre essas coisas. O profeta que profetizar de paz, quando se cumpra esta palavra de profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, o profeta que profetizar de paz, quando se cumpra esta palavra do profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, preste atenção. Há algumas coisas que a gente vê hoje aí, no mundo hoje, você entendeu? Profeta só de maldição, né, velho? Então eu vejo muitos profetas aí que se dizem profetas hoje trazendo maldição. Mas é tudo do que como manda o Senhor. Nós vamos ver mais para frente aqui o que eu vou dizer sobre esse assunto. Por quê? Porque às vezes você vai ouvir muitas profecias aí, ou o povo querendo profetizar, e aqui está tendo um embate de profeta. Ananias, que era profeta, lá, ó, como diz aqui na palavra. Ó. E aconteceu no mesmo ano que o Inácio que Ananias, filho de Azur, profeta que era de Gibeon, falou-me na casa do Senhor. Então, profeta também. Só que nós vamos ver a diferença do profeta quando é enviado por Deus e o profeta quando não é. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Aí Jeremias respondeu isso a ele, né? Aí, tal. Muitos de nós profetizaram, antes de nós já profetizaram sobre muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumpra esta palavra do profeta. Quando se cumpra essa palavra do profeta. Porque Ananias estava dizendo que em 2 anos acabaria, né? Em 2 anos ele trabalharia. 2 anos completa lá, no 3 tal. Depois de anos 2 passa. Depois de passado 2 anos completos, farei voltar para este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou desse lugar, levando-os para a Babilônia. Então ele estava falando que era depois de 2 anos, tá bom? Vamos lá. Ananias agora vai fazer uma coisa, ó. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Eles tinham uma... Agora como é que eu faço? Vamos lá. Tirou o jugo. É isso mesmo. Tá certo. Para que a gente não se perca no texto aqui, eu tenho que dar uma analisada. Vamos lá. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações, depois de passados 2 anos completos. Esse foi o profeta Jeremias pelo seu caminho. Então, o que ele fez? Ele enfrentou, Ananias enfrentou Jeremias ali. Né? Jeremias falou para ele, olha, cuidado, que se for de Deus, se cumpra. Amém. Ele já começa assim, amém. Se for de Deus, se cumpra. Muitos já profetizaram antes de nós, muitos ali já profetizaram, né, fiados por Deus. E você está profetizando que em 2 anos vai ter paz. Então, cumpra essa. Aí está no 9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumpra esta palavra do profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Entendeu? Então prestem atenção no que vai acontecendo. Ananias ali falou, não, já se levantou, mas não, e pegou o jugo que estava aqui de madeira, que então quebrou do Jeremias. E assim também será com o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia,
do pescoço de todas as nações, depois de passados 2 anos completos, ele lá profetizando, Ananias. Esse foi o profeta Jeremias pelo caminho. Jeremias já não discutiu mais. Saiu. O ruim é que o povo começa a acreditar nessas coisas. Então vamos lá. A verdadeira profecia de Jeremias prediz a morte. Vamos lá, de quem? Vamos lá agora para a gente ver quem é profeta e quem não é. Vamos lá. E depois de Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, depois que ele... Tá? Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, agora vamos lá, palavra do Senhor a Jeremias dizendo, até agora Ananias já falou ali que eram 2 anos, que os vasos da casa do Senhor voltaria, que os cativos voltariam em 2 anos, tal, e o rei da Babilônia assim quebrava o jugo do pescoço, como quebrou o jugo no pescoço de madeira ali do profeta Jeremias, agora ia quebrar o jugo do pescoço lá contra as nações que Nabucodonosor tinha, o rei da Babilônia tinha feito com as nações. Aí vamos lá agora. Aí Deus falou assim, ó, dizendo, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, vai, vírgula, para vocês entenderem, e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas fará para eles jugos de ferro. Deus me livre. Assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servilão, e até os animais do campo lhe dei. Era fraco, não era? Agora Deus estava dando, falando agora não, é jugo pesado, mais ainda, é de ferro. Você vê o simbolismo, quebrou o jugo de madeira do pescoço de Jeremias, agora Deus falou, não, eu vou colocar um jugo de ferro. Eita lasca, agora vai, agora vai. Ui, meu Deus. Jugo de ferro no pescoço, sobre o pescoço de todas as nações que Nabucodonosor tinha tomado. Então agora será. Então ele deu todas essas nações para Nabucodonosor. Então disse o profeta Jeremias, Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, agora começa, o Senhor não te enviou, mas tu fizestes que este povo confiasse em mentiras. Aqui ele foi desmascarado. Fala, ó, vem cá, tu fez toda aquela lambança lá, falou que era 2 anos, falou no meio do povo, quebrou o jugo de madeira que estava sobre o meu pescoço, pois assim diz o Senhor, você fez o povo, você não foi enviado por Deus e falou mentira para o povo. Então, portanto, assim diz o Senhor, nós estamos no 16. Eis que eu te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Vamos para o último. E morreu o profeta Ananias naquele mesmo ano, no 7º mês. Aqui nós vamos fazer um parâmetro sobre essa profecia. Ele falou que em 2 anos, o povo ia ser tirado das mãos de Nabucodonosor, né? 2 anos. Não foi isso que ele falou? E todos os vasos do templo da casa do Senhor que foram levados, os utensílios, as coisas lá da casa do Senhor que foi levado, que tudo restauraria em 2 anos, não é verdade? Pois aí, Jeremias, depois que ele quebrou lá o negócio do pescoço de Jeremias, o jugo de madeira, o Senhor disse, agora porém um jugo de ferro, né? Então assim diz o Senhor dos exércitos, porém, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Agora eu ponho um jugo mais pesado ainda, tá? Deus está falando. E servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. Deus deu tudo para Nabucodonosor, por causa da rebelião do povo e acreditar em falsos profetas também, tá? E agora o povo tinha o quê? Uma grande chance, né? Uma grande chance até o Ananias tinha uma grande chance de falar, não estou falando o nome de Deus, não, vou pedir perdão. Não pediu?
Então, olha lá, o que aconteceu? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. 2 anos ele falou, e 2 meses depois ele morreu. Morreu no 7º mês. O perigo que é levar falsas profecias. O povo acredita em mentira. Você está vendo alguma coisa semelhante com os dias de hoje? Acredita em um monte de mentirada. Põe julgo pesado. Fica falando só em adocicar o povo. E na verdade Deus falou, bom, já que você está falando tudo isso, e não foi eu que te mandei, então é o seguinte, morrerás. E morreu. E aí diz, ó, e morreu no 17, e morreu o profeta Ananias, naquele mesmo ano, no 7º mês. Gente, qual é a mensagem? Depois da gente ver todos esses embates, essas brigas aqui. Qual é a mensagem? A mensagem que fica para nós é o seguinte. Não acredite em tudo que sai da boca desses muito profeta aí. Não acredita, gente. A profecia tem que testificar no coração da gente. Eu já recebi mensagem assim que eu falei, rapaz, é Deus. E também já entreguei, né, mensagens que depois o irmão ou a irmã veio falar comigo no final do culto, depois da pregação, depois de anunciar a palavra do Senhor, dizer, olha, verdadeiramente Deus hoje usou para você para falar comigo, porque isso testificou demais no meu coração. Teve um irmão que chegou para mim uma vez e disse assim, é Deus purinho, porque tudo que você abriu a boca a falar ali, eu estava me perguntando junto com Deus. Hoje eu estava questionando Deus sobre tudo que você falou e você veio aqui e Deus me deu a resposta. Então, gente, quando Deus envia, a verdade aparece e as coisas se cumprem. Então, preste atenção. Faz que nem Jeremias, que diz assim, então respondeu Jeremias ao profeta, diante do sacerdote, diante de todo o povo que estava na casa do Senhor, diante de todo mundo, ele respondeu. E disse Jeremias, o profeta, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. É o que ele quis dizer, amém. Tá bom, tá bom. Só que tome cuidado, né? Aí Ananias se sentiu, né? Aí ele falou, não, tal, aí já profetizaram de nós, tal. Aí ele diz no 9, e o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir, isso Jeremias dizendo, o profeta que se profetizar de paz, quando se cumpra esta palavra do profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Para que fique bem claro esse texto, foi 70 anos de cativeiro, tá? Na Babilônia, tá bom? Então a profecia correta não era 2 anos, é 70 anos. Né? O jugo pesado que apareceu aqui de ferro, desde os animais, de tudo, o povo ali, foi 70 anos. Tá bom? Então é o seguinte, olha, preste atenção numa coisa. Não confiem em tudo que sai. Às vezes, até dentro das igrejas, tá bom? Principalmente esses da internet também, muito cuidado. Tá? Falsas profecias levam à morte. Ao profeta e a morte espiritual de quem recebe essas falsas profecias, porque não consegue lidar, fica aguardando, esperando que vai acontecer as coisas, e as coisas não acontecem, a pessoa entra numa tristeza tão grande que acaba até adoecendo. Vocês entenderam? Então, cuidado, muito cuidado com os falsos profetas. Espero que vocês tenham compreendido aqui a briga entre Ananias e Jeremias, os 2 profetas. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.